Oi, oi! Eu sou o Lusterflix e The Loud House, provavelmente um dos desenhos mais conhecidos da história, mas também um dos desenhos mais controversos, se não o desenho mais controverso da história. E antes que os fãs desse desenho venham tacar uma pedra na minha cabeça de guaxinim, deixa eu me explicar antes, cara. The Loud House não é um desenho ruim, longe disso, até eu gostava dele. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu não vou falar que ele é ruim, que ele é podre, sei lá o que. Eu vou abordar três tópicos basicamente, para te explicar ou te provar que esse é o desenho mais controverso da história. Isso não significa que ele é ruim e você pode continuar gostando dele, só não me taca hate por isso, tá? Enfim, esse vídeo tá bem interessante e fica o aviso que eu vou abordar alguns temas meio estranhos, nada muito forte, como sei lá, coisas mais 18, mas estranho o suficiente para deixar algumas pessoas sensíveis desconfortáveis. Enfim, vamos lá pro vídeo que as coisas estão bem interessantes. Bora lá! Oi cara, desculpa atrapalhar, mas você poderia ver o trailer da minha animação independente? Sim, eu estou trabalhando em uma animação independente e tá bem legalzinho. Quando esse vídeo acabar, vê o vídeo que tá na tela final ou simplesmente clica no primeiro link na descrição e dá uma força que já vai ajudar bastante, que tá dando muito trabalho. Enfim, pode voltar pro vídeo. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é envolvendo qualidade. Calma. Eu sei que alguns podem achar que eu vou falar mal, falar que o desenho é ruim, mas deixa eu me explicar. Olha, eu fui alguém que assistiu The Loud House quando ele lançou na televisão lá em 2016. E sinceramente, eu amei, eu me apaixonei por esse desenho. E é entendível porque ele teve milhões de fãs e fez muito sucesso. No meio de tantos programas genéricos da Nickelodeon, surgiu um programa com uma história simples, mas ao mesmo tempo diferenciada, com um estilo de animação totalmente único. Um estilo de animação em quadrinhos, sabe? Fazia esse desenho ser diferenciado. E ele era realmente engraçado. Tipo, acho que todo mundo que assistir a primeira temporada do The Loud House vai gostar do desenho. Tipo, ele é um desenho simples pra você assistir com a família e descontrair, sabe? Era o que todo mundo tava aqui precisando depois de tantos episódios ruins de Bob Esponja. Mas o que eu quero falar de qualidade é que esse desenho um dia já foi bom, ou pelo menos já foi melhor do que ele é hoje. Até porque, com o passar do tempo, a Nickelodeon viu que esse desenho estava fazendo sucesso e começou a investir em muita coisa nesse desenho. E é aquela coisa, né? Quanto mais tem quantidade, menos tem qualidade. E foi exatamente isso que aconteceu com The Loud House. O desenho começou a ter mais episódios por temporadas e as temporadas começaram a ser feitas a rodo, chegando ao ponto que já temos mais de 8 temporadas do desenho principal. Mas não se engana se acabou por aí não. Eles fizeram 2 especiais em live action, sim, The Loud House em live action, que foram horríveis, principalmente porque o que fazia o desenho ser incrível era o estilo de gibis e comics, e transformar isso em live action deixa tudo um pouco mais sem graça, porque esse estilo gibi some quando é live action. E também eles decidiram fazer 2 filmes, um da Netflix que lançou uns anos atrás e mais um filme que lançou na Paramount Plus que flopou horrores porque eu nunca vi ninguém falando sobre esse filme, que inclusive é um filme mediano, assim como o filme da Netflix. E também decidiram fazer spin-offs, como por exemplo Os Casas Grandes, e eu não entendo ao certo porque que eles decidiram dar foco no interesse amoroso do Lincoln, essa garotinha aí que tem uma família de mexicanos que mora nos Estados Unidos. E também fizeram um filme dos Casagrandes que é mediano, não é tão essas coisas assim. Esse é um dos pontos principais que prova que esse desenho é controverso, porque você falar que gosta e ama esse desenho, que você é fã dele, as pessoas já pensam que você gosta das outras atrocidades que esse desenho se tornou. Porque, ele tá bem ruinzinho, as piadas são bem genéricas agora, e o desenho parece uma cópia do que um dia ele foi. Parece que é só um morto-vivo andando por aí, sem alma, sem vida, sem nenhuma personalidade. Eu sei que parece bobo, mas relaxa que esse é só o ponto mais fraco desse vídeo aqui para te provar que esse desenho é controverso. E já que você quer algo mais forte para que você possa ser convencido, o próximo tópico com certeza vai convencer você. Ou se não convencer, provavelmente o terceiro vai. Enfim, vamos lá.
O criador do desenho, o Chris Savino. Provavelmente você nunca ouviu falar nesse nome, até porque eu acredito que a maioria de vocês não liga muito para criador e essas coisas assim. Mas deixa eu explicar mais ou menos o que é esse cara e o que ele fez. Basicamente, ele trabalhou em muitos desenhos, e quando finalmente teve a oportunidade de lançar o seu desenho, um desenho que ele colocou toda a sua alma, carinho e dedicação, já que era um desenho que ele queria fazer desde quando ele era criança, e inclusive ele fazia tipo comics desse desenho no caderno, nas folhas de papel, e daí que veio o estilo de quadrinhos, de comic em The Lounge House. Enfim, The Lounge House teve muita dedicação, amor e esforço do criador, porque era um projeto pessoal muito próximo dele. Falando assim, provavelmente você deve estar pensando, nossa, esse cara é demais, né? Ele tentou fazer o sonho dele se tornar realidade e conseguiu, fez muito sucesso. Mas, não elogie esse cara não, não tem empatia por ele, porque aconteceu umas coisas bem bizarras sobre ele que eu vou mencionar aqui. Bom, como ele começou a ganhar muito dinheiro, ele perdeu um pouco a noção do perigo e começou a simplesmente a fazer aquela coisa que começa com A, C, sabe? E termina com Joe, que eu não posso falar aqui no YouTube. Então eu vou falar tocar contra a vontade. Ele começou a tocar contra a vontade em mulheres e a chantagear elas, tipo, se você denunciar alguma coisa, eu vou demitir você e acabar com a sua vida porque eu sou famoso. Ele fez isso com muitas mulheres que trabalhavam em The Lounge House. E a casa caiu quando todas elas começaram a denunciar ele. Parece que rolaram alguns rumores também que ele estava envolvido com coisas de abu, sabe? Tipo, isso não tem como comprovar direito, mas algumas mulheres relataram isso. E isso é muito bizarro de se pensar que um criador de desenho consegue ser tão sujo assim. Mas, mesmo assim, com todas essas polêmicas, adivinham o que a Nickelodeon fez? O mais sensato, demitiu ele, expulsou ele do projeto. Bom, eu não acho que isso foi o mais sensato, porque eu acho que o mais sensato seria demitir ele e cancelar o projeto. Porque por mais que The Lounge House tinha potencial, estava fazendo sucesso, expulsar o criador, querendo ou não, ia destruir o desenho, fazer ele ficar horrível e de qualquer jeito fracassar, porque os fãs originais iriam embora depois de ver que o desenho nunca mais vai ser como era antes. Esse assunto de criador polêmico com o desenho ficar ruim sem ele é algo muito controverso de se debater, porque por mais que algumas pessoas queiram que o desenho esteja bom, essas pessoas não querem que o criador, que é um monstro, trabalhe nele. Então, ao meu ver, seria melhor que cancelasse mesmo e acabasse do jeito que tá, do que continuar e estragar o desenho. Vamos lá falar dos fãs de The Lounge House, que relaxa que não são todos, é só a grande maioria. O criador do desenho, provavelmente os fãs desse desenho vão te convencer. Bom, eu já falei de muitos fãs de desenhos aqui no meu canal, como por exemplo os fãs de Digital Circus, que já fizeram loucuras por aí, ou simplesmente fãs de My Little Pony, que já fizeram coisas esquisitas, mas esses aqui são bem diferenciados, porque diferente de treta de chip, arte mais 18, esses fãs de The Lounge House, que são quase que por grande parte da gringa, que eu nunca vi isso no Brasil, são esquisitos por terem uns desejos bem fora da curva. Olha, antes que alguém ache que eu tô falando de todos os fãs de The Lounge House, e se você for um fã, né, eu não estou falando de todos. Eu tô falando de uma grande parcela na gringa, porque eu nunca vi um brasileiro fazendo isso. Mas o que eles fazem? Bom, eles amam fazer artes, e histórias, e fanfics, e chips envolvendo chegar em sexto lugar, se é que você me entende. Sabe aquela coisa de fazer com familiar? Eu acho que isso era um pouco previsível, né? Mas relaxa que não tem só isso não. Mas tipo, era previsível porque era um garoto que tinha 10 irmãs em uma casa só. Isso parecia ser um terreno muito fértil para quem gostava de ficar na sexta posição. Mas eu não imaginava que ia extrapolar tantos limites, com milhões de histórias de fanfic entre não só o Lincoln e as suas irmãs, mas entre as suas irmãs em si. Isso é bizarro porque, são irmãs,
2, a maioria, tem menos de 10 anos. Isso é bizarro, isso é medonho, mas não acaba por aí não. Por alguma razão, os fãs desse desenho na gringa amam fazer os personagens em situações horríveis. Por exemplo, uma das coisas que mais ficaram famosas envolvendo esses fãs é que eles faziam desenhos dos personagens em coma, com os familiares em volta olhando. Eu não entendo porquê, não sei se é um desejo, não sei se é fanfic, eu não sei o que é isso, mas eles amam fazer isso. Principalmente o Lincoln na cama e nos seus últimos suspiros e os familiares dele ali chorando. Por que algo tão específico? Eu sinceramente não entendo. Mas também tem muitas outras coisas bizarras, como por exemplo fazer personagem vomitando, ou simplesmente só fazer o personagem chorando, ou fazer o personagem todo machucado, ou o personagem todo sujo. Eu não entendo necessariamente por que especificamente fazer os personagens em situações que eles estão meio que acabados seria tão legal de se desenhar para essas pessoas aqui. E também uma coisa bem chata desses fãs americanos, e por mais que o desenho esteja bem ruinzinho comparado ao que ele um dia foi, os fãs são tipo sedentos por defender esse desenho, falando que ele não tá ruim coisa nenhuma, que quem fala mal tá exagerando, e enfim, que tem inveja, aquelas coisas de sempre, atacando quem discorda da opinião deles. Isso é o básico, mas o resto é bem estranho. Bom, um desenho que ficou ruim com o tempo, que tem um criador extremamente polêmico e fãs com gostos muito peculiares, faz com que The Lounge House seja um desenho bem diferenciado, e é até difícil você falar que gosta desse desenho, senão vão pensar que você ou gosta de porcaria, já que o desenho tá ruim hoje em dia, ou se você não gosta de porcaria, você gosta daquelas coisas que os fãs da gringa gostam. Então é bem difícil falar desse desenho aqui sem ter uma guerra nuclear nos comentários. Mas mesmo assim eu já sei que vai ter uma guerra nos comentários mesmo. Me diz aí, você acha que The Lounge House é um desenho polêmico e controverso? Ou esse aqui tudo que eu falei foi bobeira e tem desenhos mais polêmicos aí? Se tiver, comenta, tô curioso pra ver. Enfim, eu tenho que agradecer aos membros daqui do canal, que por mais que sejam poucos, são muito queridos por mim. E vai ver o trailer da minha animação independente. Eu lancei o trailer finalmente e eu quero que todo mundo dê uma forcinha, mesmo que a maioria não vai querer ver. Enfim, eu sou o Lusterflix e bye bye.